Oi, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live do projeto Leitura e Meditação. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou a Paula Pilastre e eu estou aguardando aqui a Priscila entrar para a gente dar início à nossa primeira live do ano. A gente vai falar aqui de um tema super gostoso, com várias reflexões. A gente vai abordar o livro Autocompaixão, da doutora Christiane Neff. O título do livro é Autocompaixão, pare de se torturar e deixe a insegurança para trás. Eu acho que é um tema bem interessante, né? Nós escolhemos esse livro, Priscila e eu, como... Priscila está entrando aqui, como muito interessante para a gente iniciar o ano com esse tema da autocompaixão. Então, sejam todos bem-vindos. Olá, Bem-vinda, Pri, tudo bem? Boa tarde. Paula. Boa tarde, tudo Eu bem? Boa tarde a estava, todos. estava aqui já falando um pouquinho sobre o tema que a gente escolheu esse livro tão gostoso da doutora Christiane Neff para falar de autocompaixão, para a gente iniciar o ano com esse poder tão importante que é a autocompaixão na nossa vida, né? É verdade, acho que nós até comentamos, né, Paula, quando a gente estava pensando em definir o tema mesmo, e uma coisa que me veio muito, assim, foi eu começar a ver, ouvir, né, de pessoas, ou ver nas mídias, né, poxa, janeiro já começou, 2021 já começou, e você não fez nada, você está ficando para trás, né? Então, é muito interessante quando a gente começa a observar esse diálogo que a gente tem, né, de cobrança, autocrítica. E aí, quando a gente chegou à conclusão de abordar esse livro, eu falei, poxa, que bacana, né? Porque eu tenho visto bastante gente com esse peso, né? Que a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, essa questão de estar ficando para trás, essa questão de que, nossa, tá todo mundo fazendo e acontecendo, e eu estou aqui, estou confuso, tenho essas questões, tenho as minhas dificuldades. Então a gente vai falar muito sobre isso hoje, né? Como a gente tem olhares distorcidos, né? Nas nossas, em relação a nós mesmos, em relação aos outros, e por que que a autocompaixão é tão importante para a gente ir desatando esse nó, né? Pois é. E aí, falando, traçando um paralelo aí com o que você, com a sua fala, hoje, inclusive, janeiro já acabou, né? Então, É, casa o muito último com isso dia. que você está dizendo, é o nosso primeiro encontro, é o início Sim, de 2021, porque a gente ainda está, né, nesse início, a gente tem sim, 11 meses ainda pela frente, mas janeiro já está se despedindo. E talvez sim. até por ser o último dia do ano, o último dia do mês, as pessoas tenham mais ainda essa tendência, dessa sensação de, nossa, o que será que eu vou fazer? Será que eu estou para trás? Será que eu não fiz tudo o que eu tinha que fazer? É, E nos nossos diálogos, para encontrar o tema, né, para a gente discutir aqui, eu acho que a gente acertou, porque esse tema é muito importante hoje, né, Pri? A gente sim, sente a questão das autocobranças, do julgamento, das inseguranças, da competição que existe hoje, né? E a sociedade, ela parece que impõe cada dia mais essa competição para a gente, impõe cada dia mais que a gente esteja se colocando à frente, se colocando como melhores, buscando uma perfeição que a gente racionalmente sabe que é inatingível, mas que lá no nosso inconsciente fica, é, fica ainda ressoando, né? Que a gente ainda vai em busca desse perfeccionismo, dessa perfeição que não é possível alcançar, né? E aí, como é que a gente faz esse balizamento? Como é que a gente faz essa distinção, né? Dessa cobrança que a sociedade nos faz e como que a gente consegue ficar bem conosco, com os nossos sentimentos, com as nossas sensações,
porque essa é o ponto-chave do nosso canal, né? É trazer esse olhar da presença, trazer esse olhar da qualidade de vida, do autoconhecimento, que a gente sabe que o dia a dia tem essa tendência, né, de nos tirar da presença, de nos tirar do nosso autoconhecimento, do nosso ponto de equilíbrio. Mas como é Sim. que a gente percebe isso e retoma novamente as nossas ações para que a gente não entre nesse fluxo tão cobrador e tão julgador da sociedade, né? É verdade, é isso mesmo. E acho que, partindo disso que a gente está colocando, primeiro ponto, eu acho que, Paula, é importante reconhecer, a gente está falando de autocompaixão e implica a gente se enxergar e se ver como a gente realmente é. E isso implica a gente ver também todas as construções que nós vamos integrando, né, na nossa identidade, na nossa vida, ao longo de tudo, ao longo de toda a jornada, né? Então, porque assim, o ponto-chave aqui para a gente falar de autocompaixão é falar do auto-julgamento. Como você começou até a dizer, né? Tem essa cobrança excessiva que vem de fora, mas que de alguma maneira eu internalizo ela, eu estou sempre me auto-julgando, eu estou sempre me comparando com parâmetros, né? E olha que bacana é a gente começar a olhar até para isso, esse mecanismo do auto-julgamento, da comparação, com um olhar compreensivo, com um olhar amoroso, entendendo que essa forma de agir tão compulsória assim que a gente tem, ela não vem do nada, né? Nós somos frutos de uma construção social, cultural, familiar. Então, tudo que a gente, nosso modo de nos colocar no mundo, de interagir com nós mesmos interiormente, com o outro, não é arbitrário, né? É fruto de muitas construções, né? Quando a gente percebe isso, talvez já fique até mais leve olhar. A gente até já começa a perceber que nós não construímos tudo sozinhos. Porque quando a gente cai nesse poço, né, do auto-julgamento, da autocrítica, vem aquela voz dizendo, nossa, é tudo culpa sua, né? Você não pode pensar assim. Sabe quando a gente fica naquela coisa do pensamento positivo? Quero mudar meu pensamento a todo custo. E, gente, realmente não é simples, né? São estruturas, às vezes, muito profundas mesmo, que vão se construindo e que a mudança também ela é um processo, né? E esse processo ela vem de várias formas. Aqui no canal, nosso canal se chama Leitura e Meditação. Para quem está chegando aqui hoje pela primeira vez, não nos conhece, nós somos instrutoras de meditação e mindfulness, a Paula e eu, trabalhamos com desenvolvimento humano também. E nosso objetivo aqui é apresentar mensalmente para vocês livros que contribuem justamente para esse despertar da consciência, que contribuem para a gente fazer essas reflexões, para sair do automático, para expandir nosso olhar em relação a nós mesmos, à vida, né? E assim a gente construir mais resiliência, mais inteligência emocional, para lidar com essas questões que a vida nos coloca. Então, por isso que a gente escolheu esse livro, por isso que a gente vai, né, tocando a conversa aqui nesse sentido, que nosso objetivo é esse, né? Que vocês possam sair de cada diálogo que a gente propõe aqui, de cada livro que a gente vem trazer como sugestão para vocês, com essa luzinha acesa, né? Que vocês possam sair daqui hoje com esse olhar, um olhar de compreensão e de amorosidade em relação a vocês mesmos, né? Porque como a Paula falou agora no início, e eu também até coloquei esse tema também, a gente acabou desenvolvendo, né, já de cara, a gente vive numa sociedade, né, de alta performance, em que nós somos julgados por nossos resultados, somos cobrados por nossos resultados. E assim, gente, é nada mais natural do que a gente tenha introjetado, né, esses parâmetros ao longo da vida, né? Então, se a gente parte desse lugar de entender que aquelas coisas que a gente se cobra da gente mesmo não surgiram do nada, só de partir desse lugar, eu acredito que a transformação e a abertura para uma mudança se torna não só mais leve, mas se torna realmente possível.
né? Porque a gente vive realmente nessa sociedade em que abunda não só a competitividade, né? Então, essa comparação, esse mundo cheio de estímulos que nos convida o tempo todo para fora, né? Para olhar para fora. E quanto mais eu olho para fora, menos eu enxergo a mim mesma, quem eu sou, né? Quanto mais eu estou com o meu olhar lá fora, menos eu consigo me ver de verdade, né? Então, nosso objetivo aqui é esse também, proporcionar esse convite para que vocês entrem em contato cada vez mais com o interior de vocês, por meio de práticas como essa que a gente gosta de divulgar aqui, né? A leitura e a meditação. Então, hoje, no primeiro encontro do ano, a gente vai ter comentários aqui sobre esse livro incrível, da Autocompaixão, e também vamos meditar juntos, viu? Daqui até o final do encontro, vamos fazer a nossa prática de meditação. Se você chegou agora, vai ficar com a gente até o final, a gente convida vocês a ficarem. Vai também tentando ver um lugar que você possa, né, ficar um lugar reservado, se possível, para que você possa usufruir da melhor forma da prática que nós vamos fazer daqui a pouquinho, tá bom? Acho que é isso, né, Paulo, para a gente abrir, estamos felizes de estar abrindo esse segundo ciclo, é o segundo ano do projeto, Segundo estou ano do bem projeto. contente. É Bem-vindos, isso todo mesmo, mundo. né? Eu vi aqui que tem bastante gente nova, então eu quero dar boas-vindas também. E lembrar também, gente, que isso é um bate-papo, tá? Então, a nossa fala, a gente vai aqui discutindo alguns pontos que a gente aborda, que a gente identifica no livro, mas que a gente não consegue abordar o livro todo, a gente sempre fala que a gente gostaria de fazer várias lives sobre um livro só, porque cada livro que a gente lê tem vários Sim. pontos e cada vez que a gente anota alguns detalhes para compartilhar aqui com vocês, a gente descobre que o livro é simples, mas com uma sabedoria muito profunda. Então a gente convida realmente quem tiver interesse de se aprofundar nos livros que a gente coloca aqui, eles são muito interessantes, tem conhecimentos bem de sabedoria, de reflexão e também de ação, né? Que você pode começar a colocar em prática para fazer uma automudança, para fazer um autoconhecimento, para começar a ter uma postura diferente na vida. E aí, completando a fala da Pri, eu anotei uma frase que a doutora Christian coloca no livro, que é: será que eu sou capaz de enxergar a mim mesma? E aí eu deixo essa reflexão para vocês. Será que nós somos, de fato, capazes de enxergar a nós mesmos? Ou a gente usa os espelhos distorcidos, os reflexos distorcidos, disso que a gente comentou um pouquinho, dessa sociedade, o reflexo dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos companheiros, daquilo que os outros esperam de nós. E aí, quando a gente usa esses espelhos baseados no outro, a gente está sempre buscando um desejo de se sentir especial, né? De se sentir parte desses grupos, parte dessa família, parte desse grupo de trabalho, parte desse grupo de amigos. E quando a gente se coloca nesse lugar de se sentir especial, uma pessoa especial tem dificuldade de lidar com as fraquezas, tem dificuldade de lidar com as impaciências, com os sofrimentos. E, e aí a gente vai encobrindo tudo isso, né? A gente vai guardando esses nossos sentimentos, essas nossas emoções, porque a gente não quer expressar isso para esses grupos. E isso vai ficando represado dentro de nós. E a gente não assume, né, essas fraquezas, a gente tem uma dificuldade de assumir essa parte de nós que é vista pela sociedade como uma parte não tão boa, mas que ela faz parte, que ela também é uma parte de nós, né? Então, quando a gente fala do tema de autocompaixão, a gente fala de nos olhar com mais clareza, né? De ter clareza da completude que nós somos, né? Da completude do que é
essa luz que habita em mim e essa sombra que habita em mim, dessa alegria, mas também dessa tristeza, e de acolher tudo isso com um olhar compassivo, né? Como a gente faz com os nossos amigos. Então, assim, quando a gente fala da sociedade, a gente fala sempre do autojulgamento, da autocrítica, porque a gente está o tempo todo competindo. Então, eu preciso ser melhor, eu tenho que ser bom, o outro é mau, o outro vai puxar o meu tapete, tem alguém querendo ser melhor do que eu, tem alguém querendo tomar o meu lugar no trabalho. Então, essa competição faz a gente entrar nos julgamentos. Eu sou bom, o outro é ruim. Eu sou bom, o outro é mau. O outro é mau e eu não sou bom. Então, assim, a gente fica nessa linha do crítico, do julgamento, e a autocompaixão vem trazer um outro olhar para a gente. Ela vem trazer a avaliação, ela vem trazer uma autoavaliação. Então, a gente passa a avaliar as situações. E quando eu avalio as situações, eu não preciso avaliar comparando. Eu avalio a situação por si só. Eu vou fazer a comparação aqui com um professor numa prova. Então, o professor tem uma classe de 20 alunos e ele está lá ministrando a aula dele e ele vai fazer a prova daquele conteúdo. Quando ele faz a prova, ele vai avaliar cada um individualmente. Ele não vai comparar a prova da Paula com a prova da Priscila para dar a nota. Ele vai comparar o conteúdo que a Paula expressou naquela prova e o conteúdo que a Priscila expressou naquela prova. Sem comparação, ele simplesmente fez uma avaliação do conteúdo que nós duas absorvemos. Só que o que acontece posteriormente? Quando nós, alunas, pegamos as provas, a gente faz assim, Pri, qual foi a sua nota? Né? E aí a gente quer comparar o meu conhecimento com o conhecimento da Priscila. Gente, a gente não tem base para comparar. Porque apesar de nós termos vivido a mesma experiência na sala de aula, eu tenho uma bagagem diferente da Priscila, eu tenho experiências diferentes da Priscila, uma educação de família diferente da Priscila. Então, o nosso entendimento daquela leitura do professor vai ser único. E aquela prova nada mais é do que uma avaliação de um conteúdo absorvido. Só que eu estou dando esse exemplo porque a gente passa a vida fazendo esse tipo de comparações, né? A gente está o tempo todo comparando a gente com o outro, comparando o nosso fracasso, nosso sucesso, nosso posto na empresa, o nosso cargo na empresa, o nosso salário, a nossa casa, o nosso carro, e aí a gente vive a nossa vida nessa comparação e no julgamento. Eu não sou bom quanto o outro. Porque se eu tirei meio ponto a menos do que a Priscila passa a ser melhor do que eu. E será que esse julgamento é bom? Será que esse julgamento me traz felicidade? E será que também traz felicidade para a Priscila quando eu me comparo com ela dessa maneira? Então, esse tema é muito interessante porque ele vem desconstruir alguns paradigmas, né, Pri? Da gente olhar isso de uma forma mais imparcial, né? Desconectado do outro e ter um olhar mais interior, de olhar quais são as reais necessidades que eu, como indivíduo, tenho junto a essa comunidade, junto a essa sociedade, junto a esses grupos dos quais eu faço parte. Sim. Como eu estava dizendo, esses pontos que a Paula tocou muito importantes, porque a gente, reconhecendo ou não, eles estão presentes, né, na vida de todos nós de alguma maneira, né? E aí, uma coisa que é interessante, né, Paula, que ela fala, e retomando um pouco o que eu tinha falado, de que tudo isso não é do nada, né, gente? Tudo isso foi construído desde a nossa primeira infância, vamos dizer assim, né? E é muito interessante o ponto que ela comenta
no nível assim familiar mesmo. Vou trazer esse trechinho para vocês aqui. Essa questão, né, dessa atitude da autocrítica, da necessidade, muitas vezes inconsciente, da gente buscar ser melhor que o outro, né? Então, como se tivesse realmente um parâmetro a ser, né, vencido, né? Um parâmetro a ser superado. E eu só posso estar bem quando eu alcançar esse determinado parâmetro. E aí ela fala um pouco, né, Paula, da comparação, ela chama de comparação social descendente. Então, como que se manifesta isso, essa coisa da comparação? Puxa, se eu encontro alguém que está no estado pior, aí eu consigo perceber e me sentir bem, me sentir melhor, né? Então, isso é tão sério, né? Isso foi alvo de estudos, né? Esse mecanismo que a mente faz, né? Na nossa, essa forma que a gente projeta a nossa identidade, o nosso bem-estar, na comparação. Claro, somos seres sociais, né? Mas isso também tem toda uma raiz. E quando a gente começa a olhar para esse convite da autocompaixão, é o que a Paula falou, é uma desconstrução de paradigmas, e ela é uma desconstrução de paradigmas libertadora. Porque, gente, a autora Kristin Neff, ela traz muito a questão de falar da autocompaixão versus a autoestima. Autoestima tão buscada por nós todos hoje em dia, né? E ela fala por que a autocompaixão, nessa escala, né, do que a gente está buscando e que pode realmente nos ajudar a superar essas questões, né, de inferioridade, esses complexos, esse auto-julgamento, essa autocrítica que nos impede de viver a vida plenamente. Por que a autocompaixão, quando a gente descobre, começa a ver e sentir como ela atua na gente, por que ela acaba sendo transformadora? Porque a autoestima, ela é inconstante, né? Não tem como a gente ter autoestima elevada o tempo todo. Quem está aqui hoje é buscador de autoconhecimento, busca, né, essa questão do aprimoramento pessoal, talvez possa responder aqui para a gente. Por mais que você venha trabalhando questões, né, da autoimagem, da autoestima, de várias formas, né, com psicologia, com seu desenvolvimento, aprimoramento, vocês conseguem notar que a autoestima não é possível que ela esteja sempre elevada? E aí o que acontece? A gente fica dependente das sensações provocadas por esse estado, né? Então hoje eu estou com a minha autoestima muito boa, porque aconteceu isso, aquilo, eu me dei bem em tal situação, estou contente com o meu desempenho, né? Pessoal, profissional, comigo mesma. Mas no outro dia, uma situação diferente acontece e vem à tona aquelas sensações de, puxa, eu estou fazendo tudo errado, não estou no caminho certo, eu não fui uma boa pessoa hoje. E por que isso é tão, né, discrepante? E aí nos leva para esse altos e baixos, né, o tempo todo. Então, porque é natural dessa sensação de autoestima, né, que a gente foi construindo. Então, ela fala no livro aqui, olha, não tem como ter autoestima sempre elevada. Sua vida vai continuar tendo falhas e imperfeições. Mas a autocompaixão, uma vez que você acolhe a autocompaixão na sua vida, ela sempre estará lá. Sempre estará lá esperando por você como um porto seguro, nos bons e nos maus momentos. Se você está no topo do mundo ou no fundo do poço. A autocompaixão é que vai ajudar você a se encaminhar para um lugar melhor. E aqui é muito importante, porque às vezes quando a gente fala de autocompaixão, muita gente fala, mas autocompaixão, então é assim, eu ter dó de mim mesmo, né? Eu ter aquela autocomiseração, eu ser autoindulgente comigo, quer dizer, eu tenho um desafio a vencer e, não, é muito difícil, vou ter autocompaixão, não preciso fazer isso. E não é por aí, gente. Autocompaixão, pegando um pouco do que a Paula falou, é a gente realmente trabalhando um olhar de nos ver como a gente é, de ver a gente com clareza, como a gente é, como a gente está, e simplesmente acolher, entendendo que somos humanos, estamos nessa trajetória, nisso mesmo. Como ela diz, no topo do mundo e no fundo do poço, né? A vida é repleta de experiências, né? E todas elas trazem oportunidades para a gente trocar, aprender,
evoluir, crescer, né? E nem todas as experiências a gente vai estar com a autoestima muito boa ou com as situações mais favoráveis. Então, se eu troco o meu foco de buscar essa autoestima constante, e aí eu percebo que eu não consigo alcançar. Vai ter dia que eu não tenho autoestima nenhuma. E aí eu me cobro até por isso, né? Quem aqui já se cobrou por não estar conseguindo ter autoestima, né? E a autocompaixão é isso. Vem para, sabe, é, nos dar, nos permitir um espaço para a gente simplesmente ser seres humanos. Ou seja, todos nós compartilhamos de uma vulnerabilidade, de uma humanidade imperfeita, frágil e ao mesmo tempo maravilhosa. E é tão legal, gente, quando a gente começa a desconstruir esse paradigma, né, dessa rigidez, desse olhar de autocrítica, autojulgamento, e migrar para esse olhar de enxergar a gente nessa complexidade toda, esses altos e baixos, porque é o que ela diz. Uma vez que você desenvolve essa atitude, ela sempre vai estar lá. Você sempre vai estar lá para acolher as suas experiências, né? Para te proporcionar esse porto seguro, né? E aí vai te dar esse espaço para você voltar para o seu centro, ficar em acalmar-se e simplesmente perceber que a vida traz todo tipo de situação e que está tudo bem, que você tem recursos presentes com você, que no momento de dor, no momento de dificuldades, no momento que você se sinta sem recursos, tá tudo bem também, é natural. Você pode construir, você pode modificar, você pode o tempo todo, se você está disponível para você, você consegue se ver com a realidade, com a lente da realidade, né? E aí fica mais fácil identificar o que fazer diante de uma situação, né? Então, isso a gente vai desenvolvendo resiliência. Então, a gente não vai desenvolvendo comodismo, autocomiseração, é o contrário. Autocompaixão é uma habilidade de fortalecimento mesmo do nosso ser. E aí, só para fechar esse pontinho, Paula, e uma coisa incrível, eu venho vivendo isso na minha vida, a autora, quem quiser ler o livro depois, ela traz uns relatos da vida pessoal dela, né, Paula, de como ela chegou nessa questão da autocompaixão e como realmente foi transformadora. E eu creio que todo mundo que entra em contato com esse conceito, para viver ele realmente, se dispor a viver, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso, na prática vocês também vão ver, é todo um processo, mas é transformador. Porque não muda só a forma que você se enxerga, a forma que você lida com as suas falhas, imperfeições e também com as suas qualidades. Duas coisas que acontecem, eu pude ver muito isso, venho podendo ver, é você, né, se enxergar dessa forma completa, se enxergar como um ser humano inacabado, se enxergar como um ser humano que está sempre em processo e que por isso você pode você mesmo se dar esse acolhimento, esse incentivo de recomeçar, em vez da gente ficar, né, se autopunindo com coisas, você consegue se olhar com um olhar generoso. E quando você, o segundo ponto muito, muito transformador, às vezes é até mais visível da gente no dia a dia, é o que você consegue começar a entregar para o outro nas relações. Quando a gente começa a ter um olhar de generosidade com a gente vai ficando cheio disso, né? Cheio desse sentimento. E tudo que tá cheio na gente transborda e vai para o outro. E aí, gente, aí que é o ponto transformador. Aí que eu vejo o quanto vale a pena a gente investir nosso tempo, nosso coração, nossos recursos internos e tudo mais em trabalhar essas questões, sabe? Porque dá a impressão, às vezes, a gente fala isso em meditação, né, Paula? Que às vezes as pessoas, Uhum. alguns alunos colocam, ai, mas meditação parece que eu vou ficar lá, não parece um ato egoísta? Eu não poderia estar fazendo outra coisa pelo mundo? Gente, você está fazendo. Quando você se senta para meditar e se foca em desenvolver essas habilidades que a meditação propõe, né? A autocompaixão é uma delas. Você está, sim, atuando para transformar o mundo. Porque nós somos todos seres em relação. Nossa vida é em relação. Quando você muda algo dentro de você, você está naturalmente mudando o mundo.
E assim, só concluindo esse ponto de como essa autocompaixão impacta a nossa vida com o outro, eu vou falar, assim, um exemplo, cada um vai trazer a memória, né, ou a situação que tiver, sobre o perdão. Como que isso atua no perdão? Foi experiências que eu vivi mesmo. Quando você se vê como um ser em processo, em construção, inacabado, que erra, que acerta, que quer ser feliz, que também sofre, e você percebe que isso tudo é compartilhado por todas as pessoas, você percebe que, puxa, eu também erro, e por isso eu posso perdoar. E com relação a você mesmo, né? Às vezes a gente tem dificuldade de fazer assim o auto-perdão. Também é a mesma coisa. Eu também erro, por isso eu posso me perdoar. Eu posso te perdoar, eu posso me perdoar. Porque no fundo a gente compartilha desse algo muito profundo, que é essa humanidade compartilhada. Essa humanidade frágil, imperfeita, e que está todo mundo buscando, acima de tudo, ser feliz, ser amado, estar em paz. E aí tem toda uma questão, né, Paula? A gente ficaria horas falando aqui. Todo mundo está buscando Pois ser é. feliz, ser amado, estar em paz. Mas a gente vai buscar isso em lugares que não tem isso para oferecer para gente, né? E aí a gente vê bastante desencontro aí no mundo, né? A gente vê Pois isso é. nas nossas relações e vê por aí afora. Mas essas necessidades básicas todos nós temos, né? E quando a gente percebe que a gente pode começar a acessar tudo isso dentro da gente, aí eu posso cultivar como uma plantinha, fazer isso crescer, e aí eu vou ter também para dar para o outro, dar para o mundo. Gente, aí a gente vai começando a entender que as grandes transformações são de dentro para fora. É Né? isso mesmo, Pri. E sabe que eu tinha selecionado um trecho aqui que eu acho que tem muito a ver com a sua fala. A, que a doutora Christian fala assim, que a autocompaixão, ela fornece uma ilha de calmaria, um refúgio dos mares tempestuosos, do interminável autojulgamento positivo e negativo, para que finalmente possamos parar de perguntar: sou tão bom quanto eles? Sou bom o suficiente? Bem aqui, ao nosso alcance, temos os meios para fornecer a nós mesmos o apoio cuidadoso e caloroso que desejamos profundamente. Quando bebemos da nossa fonte interior de bondade, reconhecendo a natureza compartilhada da nossa condição humana imperfeita, nos sentimos mais seguros, mais aceitos e mais vivos. Quando nos entregamos à compaixão, o nó apertado do auto-julgamento negativo começa a se dissolver e é substituído por uma sensação de calma e aceitação, o diamante brilhante que emerge do carvão. Eu acho que fechou aí, como toda a sincronicidade que a gente identifica nos nossos bate-papos, né? É verdade, puxa E, isso. pois é, porque é muito interessante, né, quando a gente começa a falar disso e aí vem, né, vai vindo, vai emergindo e hoje a gente acabou não conseguindo, vamos contar aqui ao vivo, porque a gente pode contar que às vezes a gente não tem tempo de alinhar os nossos bate-papos, né, Pri? E assim, foi tão sincrônico isso, você teve uma fala assim tão maravilhosa com relação a essa questão de abordar inclusive o perdão. E eu tinha selecionado essa frase, tinha deixado aqui nas minhas anotações, e achei que ela se encaixou aí, né? Puxa, é verdade. E ela Então, fala com uma beleza, né? então Sim. assim, eu acho que o mais importante que a gente pode compartilhar aqui nesse bate-papo é esse gesto de bondade conosco, né? Do quanto a gente deve buscar ser mais gentil conosco mesmo, assim como a gente é com os nossos amigos. Ela coloca alguns exercícios, né, no livro,
E tem alguns exercícios muito interessantes. Um deles é esse, né? Vendo-se como você é. Se vocês tiverem interesse, a gente vai compartilhar alguns posts de alguns, pincelando alguns exercícios, né? Mas para quem tem interesse, leia o livro, porque o livro é fantástico. E ela tem também um exercício que ela fala de autocuidado e do autoabraço, né? Então, assim, a gente normalmente, quando um amigo liga e questiona alguma coisa e fala que está mal por conta de uma situação que passou, que não está feliz, a gente normalmente tem um abraço caloroso para oferecer, um ombro amigo, a gente ouve aquela pessoa com uma escutativa, né? De, de, de apoiar e de não criticar e não julgar. E quando é conosco, a gente não tem isso, né? A gente acaba se criticando, se julgando, é, se colocando para baixo. Então, o exercício que ela propõe é observe as suas falhas, permita-se ver essas falhas, mas permita-se também entender que você é humano e que você pode falhar e que está tudo bem. E aí ela convida a gente, quando a gente não está com ninguém próximo, a se dar um abraço. Então eu vou convidar vocês, vamos, Pri, convidar todo mundo num abraço caloroso, aquele gentil, onde a gente sente o toque, do nosso toque, como um cuidado gentil conosco mesmo, né? E a gente pode fazer isso a qualquer momento do dia, quando a gente se sente para baixo, quando a gente se sente um pouco mais triste, fragilizado. Esse toque também revigora. Pri, eu acho que a gente pode ir para a nossa prática, porque como toda live a gente vai avançando e vai falando, e aí a gente vai se estendendo. A gente já está com alguns minutinhos. Vamos fazer a nossa prática para depois a gente encerrar com os componentes? Vamos sim. Se alguém No tiver seu alguma relógio, dúvida, hum. quiser deixar um comentário, você vai perguntar o quê? Você vai falar? No seu relógio falta 15 minutos? Sim. Mas a gente entrou com uns minutinhos atrasada, né? Então, vai, a Verdade, gente teria uns 20 minutos. É mais para a gente fazer a prática e ter um tempinho para bater um papinho ainda, né? verdade. Então, gente, então, reforçando, o livro é incrível, convidamos todos a lerem e a buscar realmente essa questão da autocompaixão. Aqui no canal a gente fala muito disso, porque é um pilar da prática, né? Que emerge naturalmente ou também acaba surgindo como tema. Então, a gente reforça muito aqui para vocês o convite. Esperamos que esteja fazendo sentido. Comenta aqui com a gente o que está ressoando aí em vocês, como que está sendo, tá bom? Eu separei uma citação aqui, Paulo, para a gente fazer o link para. Me veio uma ideia aqui para fazer o link para a prática. Ela cita o Dalai Lama, né, do livro, e Uhum, ela diz assim: sim. de acordo com o Dalai Lama, os seres humanos, por natureza, querem a felicidade e não o sofrimento. Com esse sentimento, todo mundo tenta alcançar a felicidade e se livrar do sofrimento, e todos têm o direito básico de fazê-lo. Basicamente, do ponto de vista do valor humano real, somos todos iguais. É o que a gente estava dizendo, né? Todos nós estamos buscando felicidade e buscando nos livrar do sofrimento. E aí, gente, cada um vai fazendo isso à sua maneira, cada um vai fazendo isso de acordo com as circunstâncias. E nós também. Quando a gente entende isso, como eu estava falando antes, a gente está reforçando aqui que esse olhar da autocompaixão o tempo todo linka a gente com o olhar da compaixão com o outro. É impossível, uma vez que você começa a desenvolver a autocompaixão, você não projetar isso para o outro nas suas relações, né? O ponto aí é que muitas vezes a gente até tem um olhar mais compassivo com o outro e não tem com a gente mesmo. Então a gente faz esse convite para voltar para dentro, para que isso seja mais genuíno, mais extravasado, né?
e só temos a ganhar, né? Então eu queria convidar vocês a fazer a nossa prática de hoje. Quero convidar vocês a encontrarem aí uma posição confortável, que vocês possam se sentir ancorados, alinhados. Se você estiver sentado, te convido a endireitar sua coluna, alinhando a coluna com o pescoço, com a cabeça. Se você estiver deitado, pode ser, né, que tem alguém assistindo deitado. Também procure um alinhamento da sua coluna e de todo o eixo do seu corpo, tá bom? E aí, buscando essa posição de conforto e estabilidade, convido você a fechar os seus olhos e se permitir adentrar nessa pausa, essa pausa para uma conexão interior, para fazermos juntos aqui um exercício dessa compaixão que viemos falando até aqui. Então a gente vai deixando os assuntos de lado, deixando as lembranças, os pensamentos que forem surgindo. Vamos convidando a ficarem de lado e vamos nos concentrando aqui e sentir o corpo. Vamos sentir o corpo, seu volume, sua solidez, o peso. Vamos fazer uma respiração profunda. Soltar o ar devagar. Mais uma vez, permitindo que essa respiração que vamos fazer agora, também profunda, nos traga um relaxamento. E aí, nesse estado de conexão interior, nós vamos sentindo o ritmo natural da nossa respiração, sem interferir, não tem certo nem errado, somente sentir. Sentir o ar que entra e o ar que sai. Sentir o corpo, sentir o ar. Então, devagar, vamos convidando a nossa mente a imagem, o rosto de uma pessoa muito querida. Vamos deixar que ganhe contorno e que a gente vá se conectando com a imagem dessa pessoa. E aí, conectadas com essa imagem, o rosto dessa pessoa na sua mente, do fundo do coração, vamos desejando que essa pessoa esteja livre do sofrimento e das causas do sofrimento. Desejando que essa pessoa alcance a felicidade genuína. Que esta pessoa esteja verdadeiramente em paz. Vamos sentindo o que esse desejo evoca em nós mesmos, nos permitindo sentir as emoções a esse gesto, ligadas a esse gesto.
sentindo no corpo, sentindo essas emoções positivas. Então a gente agradece essa conexão. Devagarinho vamos deixando que essa imagem, esse rosto dessa pessoa deixe a nossa mente, vá se desfazendo. Vamos deixando ir. E aí voltamos a sentir o corpo, ficando atento às sensações, o que se passa no corpo, na mente neste momento. E então, vamos agora trazendo à nossa mente a imagem, o rosto de uma pessoa com quem a gente tem algum tipo de conflito, algum desacordo, algum desalinhamento. Deixe vir essa imagem do rosto dessa pessoa. Vamos deixando que ganhe forma, contorno. E aí, nos conectando com a imagem do rosto dessa pessoa, vamos desejando do fundo do nosso coração que esta pessoa esteja livre do sofrimento, das causas do sofrimento. Que esta pessoa possa alcançar a felicidade genuína. Que essa pessoa esteja em paz. Vamos nos permitindo agora sentir o que está acontecendo no nosso corpo, na nossa mente. Vamos nos permitir sentir sua plenitude nessas emoções. E aí a gente agradece essa etapa do esse encontro. A gente agradece essa conexão e vamos nos despedindo da imagem dessa pessoa, nossa mente, e vamos deixando ir. Trazendo a atenção de volta para sentir o corpo. Não tem certo, não tem errado. Vamos abrindo mão dos julgamentos e manter um estado de abertura para o sentir. Sentir o que se passa. E agora, nesse estado de conexão, de abertura, vamos trazendo à mente a nossa própria imagem. Então, trazendo o seu próprio rosto à sua mente. Deixe que essa imagem do seu próprio rosto ganhe forma, ganhe nitidez. E com toda a bondade do fundo do coração, desejamos que você deseje
a você mesmo, que você esteja livre das causas do sofrimento e do sofrimento. Que eu também esteja livre do sofrimento e das causas do sofrimento. Deixe esses dizeres ecoarem na sua mente, no seu coração nesse momento. Que eu também alcance a felicidade genuína. Que eu possa estar em paz. Que eu possa me acolher e a cada momento encontrar em mim mesmo um porto seguro. Vamos sentindo sentimentos, emoções que emergem, sem julgamento, sem expectativas, simplesmente sentindo. E aí, devagarinho, vamos deixando ir essa nossa própria imagem, vamos soltando essa imagem do nosso próprio rosto, agradecendo essa conexão, essa experiência. E agora, a gente vai trazendo à nossa mente a imagem que melhor represente para você, trazendo à sua mente a imagem que represente para você todos os seres, conjunto da totalidade dos seres. E aí, do fundo do coração, com toda a bondade, vamos desejando que todos os seres estejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Que todos os seres alcancem a felicidade genuína. Que todos os seres também estejam em paz. Vamos sentindo as emoções desses nossos dizeres, desses nossos desejos. E aí a gente vai devagarinho soltando essa imagem, deixando ir e agradecendo essa conexão. E com toda a atenção, nos trazendo foco para sentir o que se passa dentro da gente. Vamos integrando toda essa experiência, vamos integrando esse olhar de compaixão dirigido a nós mesmos, ao outro, a todos os seres. E vamos compreendendo que, assim como eu, deixe esses dizeres ecoarem na sua mente, que assim como eu, todos os seres buscam a felicidade, buscam estar livres do sofrimento e buscam estar em paz. E que todos os seres, assim como eu,
são dignos de ter essas experiências, são dignos de receber a generosidade, a felicidade e a paz. Vamos fazendo uma respiração profunda e bem lenta. Soltando o ar devagarinho. Mais uma vez. E aí, mantendo essa qualidade de intenção, mantendo essa qualidade de presença, nós vamos finalizando esse exercício. Vamos movimentando suavemente os dedos das mãos, dos pés, para nos reconectar aqui de volta com o ambiente em que estamos. E aí, no seu tempo, você pode ir abrindo seus olhos. E aí finalizamos a nossa prática. Gratidão, gente, por meditarem aqui comigo. Gratidão. Gratidão. Como vocês estão? Como foi a prática? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? A Andrea falou aqui, ó, que tudo que realmente acontece, a busca incessante pelo perfeito, estar sempre disponível para o próximo e não pensarmos muito em nós. É isso mesmo, que é o que a gente buscou trazer um pouquinho aqui para vocês, né? De ter um pouco esse olhar, não é deixar de ter o olhar para o outro, mas aprender também a ter esse olhar um pouco mais compassivo conosco também. Pri, a prática para mim foi maravilhosa, uma sensação de leveza muito boa, que essa conexão com a compaixão traz realmente, né? Ela traz um estado de conforto para nós. Eu já estou um pouco preocupada, porque para mim aqui o tempo já deu 7h05. Eu não sei como é Acho que que a já gente vai está, porque encerrar, né? como a gente entrou um pouquinho depois, ele está considerando aqui mais uns minutinhos, mas a Andréia falou, pessoa querida, pensei em você. Obrigada, Andréia, gratidão. Legal. Obrigada. A Regina também, muito bem. A prática é excelente para nós os demais, olhar para conosco, para outras pessoas. A gente teria mais algumas coisinhas para comentar, né, Pri? Mas vamos deixar para a gente falar depois, a gente coloca em posts, porque eu não sei, eu estou preocupada com o nosso tempo. Talvez vai encerrar, né? A gente não está entendendo muito bem. Eu tenho assistido algumas lives e eu vi que o Instagram está permitindo passar um pouco tempo. Não sei como funciona isso. Tá, eu também Então, não sei. a gente, como Paula falou, tem muita coisa para falar sobre esse assunto, né? Realmente são assim, é simples, mas não é fácil. Essa desconstrução toda e até mesmo a compreensão disso, gente, não é fácil, sabe? Porque a gente vem mesmo com uma visão bastante cristalizada dessa separatividade em relação ao outro no sentido de comparação, né? André comentou que isso acontece mesmo, todos nós de alguma maneira já experimentamos isso, né? E aí essa busca da autoestima naquele sentido, né, que a gente colocou de se destacar, de ser superior, eu só posso estar com a minha autoestima boa se eu perceber, tiver uma percepção de que eu estou acima, né, que eu estou me destacando. E no fundo, quando a gente acessa a compaixão dessa maneira, cultivando a compaixão, a gente consegue perceber todo esse merecimento que nós temos em relação a nós mesmos, que nós merecemos a felicidade genuína, que nós merecemos
tudo o que há de melhor, que nós merecemos, sim, o cultivo das nossas potencialidades e que não estamos separadas, né? Vivemos em relação e que assim como eu, o outro também está nessa busca e também é digno de merecimento, de amor. E aí que as coisas começam a dar bom, né? Que a gente sai de uma perspectiva separada, que assim, eu vou buscar o meu bem-estar, vou buscar minha autoestima, e isso é tudo que importa. E a gente aprende que dá sim para ir construindo isso dentro da gente. E aliás, não só dá, mas é o que acaba sendo mais assim sólido, né? Nessa nossa caminhada, é que você vai vendo que a sua evolução pessoal ela não está sozinha, não está independente do resto do mundo, não está independente dos seus relacionamentos. Então, gente, é um exercício mesmo, uma desconstrução, né? E a gente está juntos aqui nessa caminhada para ir aprendendo juntos, compartilhando e trilhando esse caminho. A live está durando, Isso. mas como já deu tempo, a gente vai encerrando por aqui, eu acho, né, Paula? Eu só queria aproveitar essa sua fala, se der tempo e não, a gente não cair, É, falando dessa questão dessas relações, ela cita um mestre que a gente já falou aqui algumas vezes, né, que é o Thich Nhat Hanh, e ela cita o interser. Então ela fala assim, ó, se você for um poeta, verá claramente que há uma nuvem flutuando nesta folha de papel. Sem a nuvem não haverá chuva, sem a chuva as árvores não podem crescer e sem árvores não podemos fazer papel. A nuvem aqui é fundamental para que o papel exista. Se ela não estiver aqui, a folha de papel também não pode estar. Logo, podemos dizer que a nuvem e o papel intersão. E aí, juntando com essa fala, né, que a gente tem trazido aqui, a doutora Christian, né, fala muito da interconectividade, né, que nós somos seres de conexão. E para a gente entregar o melhor de nós para o mundo, a gente tem que estar bem, né? Então ela fala, vou falar rapidinho aqui dos componentes, Pri, que é a autobondade, que é um pouco disso que a gente já falou, né, no início, que a gente tem esse olhar mais compassivo, de perceber o nosso sofrimento, de perceber as nossas falhas e acolher, entendendo que nós somos humanos. E aí, o outro componente seria essa inter-relação, que nós não estamos sozinhos, que nós vivemos em conjunto, em grupos, em comunidade, e a gente só se reconhece nessas relações, né? Que essa conexão é muito importante para nós como seres. E o terceiro ponto, ela fala sobre estar plenamente atento. E aí essa prática que a gente vem trazendo aqui para vocês no Leitura e Meditação, que é essa prática da meditação, de a gente desenvolver esse olhar para o aqui e agora, de estar presente, de estar atento ao que a gente sente, ao que a gente pensa, e aprendendo dia a dia como é que é esse nosso funcionamento para que a gente possa ir pouco a pouco nos melhorando para entregar um ser um pouco melhor para o mundo. É isso, verdade. então. Se tem mais alguma coisa que você queria comentar, eu acho que o Instagram resolveu ter compaixão de nós e deixou a gente finalizar o que a gente gostaria de falar. Você quer finalizar, Sim. Pri? Acho isso. Quero agradecer a todo mundo que veio estar aqui com a gente. Continuem aqui, mês que vem vai ter outro encontro, mas também, como a Paula falou, a gente vai deixar os posts para vocês irem continuar, né, no desenvolvimento desses temas que a gente trouxe aqui, que a gente acredita mesmo, porque a gente, trouxe da minha experiência, né, é uma coisa que não só a gente fala sobre, mas a gente está cultivando e vivendo, e é aí que você vai percebendo isso, né? Então, quando você vai trazendo para a prática. Então, eu convido vocês a se permitirem levar isso para a vida de vocês, e tem caminhos, né? A gente está aqui divulgando o que a gente sabe, o que a gente gosta,
Então, a gente convida vocês a ficarem aqui com a gente e também buscarem, né? Buscarem esses temas que despertam curiosidade de vocês, despertam interesse, continuarem buscando e alimentando essas sementes, né? Então, olha, o livro Isso. tem muita coisa, como a Paula falou, sempre dá vontade de comentar, mas é uma leitura viva, né? A gente traz aqui um pouco do nosso olhar, o que tocou na gente, o que dialogou no momento, mas um livro é sempre uma riqueza muito grande. E aí vocês também vão ter a leitura de vocês, e isso é bem bacana. Não sei se vai dar tempo de comentar, a gente está aqui na expectativa, vai dar tempo, não vai, mas está dando tempo, então a gente vai seguindo. Só para fechar mesmo, eu lembrei de algo, eu estou vendo aqui o comentário da Andrea, né? Que a gente tem essa busca incessante pelo imperfeito e a gente às vezes constrói um hábito de estar sempre disponível para o próximo e não pensarmos muito em nós. Andréia, se você for no livro, que não dá tempo mesmo de a gente aprofundar isso, mas ela fala muito, né, dessa questão desse comportamento que muitas vezes a gente está mesmo sempre disponível para o outro, a gente entrega tudo para o outro, e que isso em detrimento da compaixão para a gente mesmo. Só que são mecanismos, e aí no livro ela vai explicar um pouco melhor, de que toda essa forma acaba sendo mecanismos inconscientes, assim, de controle, né? Acabam sendo. A gente, muitas vezes, não conseguimos dizer não, né? Não conseguimos dizer, assim, o que a gente quer, expressar o que a gente quer fazer, expressar nossas vontades em relação aos outros, ser quem a gente é. E aí, como você falou, né, estar sempre disponível para o outro, para o próximo, ou seja, com recursos, com tempo, com tudo, isso não é saudável quando está em desacordo com o que a gente verdadeiramente quer, né? E que isso acontece muitas vezes, ela explica, porque de alguma forma a gente, nesse mecanismo que a gente vem de autocrítica, autojulgamento, se querer se encaixar num padrão, né? A gente fica querendo controlar uma identidade. A gente não permite que os outros tenham um juízo de valor diferente de nós. Então a gente acredita que só vai ser aceito, só vai ser amado, só vai ser digno, né, de estar em relação com o outro, nos mantendo nesse papel, né? Um papel de sempre dizer sim, mesmo quando o coração, a alma diz não. Então a gente vai desenvolvendo assim uma distorção, né? E aí realmente é uma situação assim, a gente não está vivendo a autocompaixão verdadeira, né? Porque quando a gente vive essa autocompaixão, a gente, como a gente falou bastante aqui, vai surgindo aquela clareza de quem a gente é, o que é importante para nós. E quando a gente vivencia isso, gente, a gente vai tirando essa coisa nublada, né, que impede de ver quem a gente é de verdade, a gente vai percebendo que dá sim para expor a nossa verdade para o outro, para expor o que a gente aceita e não aceita, quem a gente é, o que a gente não quer, o que a gente quer. E isso acaba sendo, pode não ser fácil, né? É uma construção, é toda uma trajetória, mas acho que um dos frutos, né, Paulo, quando a gente vai adentrando nesse autoconhecimento, é você conseguir essa assertividade com leveza, né? Porque como eu falei aqui antes, né, a gente vai transbordando aquilo que a gente tem dentro. É como uma planta está cultivando, cultivando, e ela transborda de uma forma tão autêntica, tão visível, que nem tem que explicar muito. Ela é, ela simplesmente é. E quando a gente é sincero com a gente mesmo, e quando a gente começa a ter essa coragem de mostrar para o mundo quem a gente isso muda, né? Muda a percepção do outro também sobre nós. Então, é liberdade, gente. A gente praticar essa autocompaixão é o que a Paula falou, é cultivar um estado de presença, perceber o que está acontecendo com a gente, perceber, respeitar os nossos sentimentos, acolher a nossa história, e assim para a gente cada vez mais ser quem a gente é, né? Porque, como a gente falou lá no comecinho da live, né? Nós somos frutos, assim, de muitas construções que a gente teve que importar, né? E muitas delas, às vezes, entra em desacordo com o caminho da nossa alma, né? Com o que a gente realmente busca, e para viver com liberdade, né? E aí dá essa sensação. E aí, você sabe, quando a gente fala assim, né? Poxa, eu tô sempre disponível para o outro, não consigo estar disponível para mim. Vocês veem que vem uma sensação, às vezes, vocês já sentiram isso, eu já de um ressentimento, né? Ou seja, são todos sinais de como não é saudável isso, né? Por outro lado, é tão relativo,
A gente pode viver uma situação em que a gente está totalmente disponível, mas aquilo está em acordo com o que o nosso coração está naquele momento, está em harmonia, né? Então, eu quero deixar esse convite final para vocês de perceberem isso, né? Surge um ressentimento disso que eu estou fazendo para o outro. Por que que eu estou fazendo isso? Eu só quero eu quero agradar porque eu tenho medo de que pensem que eu não sou assim, que eu não sou assado, sabe? Tenho medo de passar uma imagem daquilo que eu não sou mesmo, não quero que pensem que eu sou assim. A gente quer manter uma construção, né? Então, é bem, bem complexo. O livro fala, é uma linguagem super gostosa. Eu acho que vocês vão realmente ter muito proveito com essa leitura, é uma leitura leve, tá? É um assunto, assim, bem bacana. E a autora, ela deixou de uma forma bem acessível. Tá muito gostoso de ler, né, Paula, o livro? Tá, tá sim. Você falou, você me fez lembrar de uma coisa. Essa questão, às vezes, de assumir a nossa vulnerabilidade para o outro, né, Pri? É De falar verdade. para o outro, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou no meu melhor dia, Sim, né? E quando a gente assume isso, a gente percebe o quanto isso é libertador, né? certa. Só que a gente vem de uma cultura que diz que a gente não pode dizer isso, né? Porque você expor Uhum. as suas fragilidades demonstra fraqueza. E aqui a gente entende, né, com essa leitura, com essas reflexões que a gente trouxe sobre esse livro, muito pelo contrário, quando a gente dá lugar para essas fragilidades, para essa vulnerabilidade, a gente entende que a gente se fortalece, que a gente se Sim, sente melhor, né? Assim, melhor no sentido de estar melhor, né? Não de ser melhor do que ninguém, mas de sentir mais à vontade na situação. sim. Então, esse é o convite que a gente quer fazer e eu queria aqui deixar também o meu agradecimento a todos que participaram, a quem vai assistir. E eu acho que realmente o Instagram aumentou o prazo da nossa live, Oba, porque o olha tempo da aí. nossa o tempo, porque estamos Só aqui já há quase 1h15, mas também acho que se a gente se estender muito, depois fica muito longa, né, Pri? Se tem mais alguma coisa para completar, para complementar, eu encerraria aqui só para agradecer realmente. Muito feliz de estar de volta no nosso projeto, nosso segundo ano de projeto. E a gente vai trazer várias novidades para vocês esse ano. Espero que vocês isso se aí. mantenham aqui conosco, meditando, compartilhando dos livros, falando das suas impressões, que a gente fica aqui muito feliz com o carinho de vocês. E um beijo, um abraço, um final de domingo ótimo para todos vocês, uma semana abençoada. Obrigada, Tá Pri. tudo bem. Obrigada, Paula. Digo mesmo, gente, foi muito bom estar com vocês aqui hoje, viu? Obrigada pela presença, pelo tempo, pela entrega ao exercício, tá? E é isso. Boa semana para todo mundo e até a próxima, viu? Um abraço, Obrigada. gente. Tchau. Abraço. Tchau, gente.